Fala, Nação Azul! Hoje o assunto é polêmico. Tem algo estranho nessa convocação da seleção brasileira. 2 jogadores que atuam no Brasil foram chamados por Ancelotti, o goleiro do Corinthians e Fabrício Bruno, do Cruzeiro. Mas calma lá, e os craques do Palmeiras? E os nomes badalados do Flamengo? Por que justamente o zagueiro do Cruzeiro entrou nessa lista? Sejam bem-vindos ao canal, deixa o like, se inscreve e comenta aqui embaixo o que você acha dessa história. Foi merecido ou tem coisa por trás? Na última convocação da seleção, Ancelotti surpreendeu. Convocou Fabrício Bruno, que vive uma excelente fase com a camisa celeste, e o goleiro do Corinthians. Só esses 2 nomes do futebol brasileiro. E o detalhe é o seguinte, a seleção joga no Japão, no dia 14, enquanto o Cruzeiro tem o clássico contra o Atlético no dia 15. Ou seja, o zagueiro vai enfrentar uma verdadeira maratona de viagens, e talvez nem chegue a tempo de jogar esse duelo tão importante. É claro que a convocação pegou muita gente de surpresa. Nas redes sociais e nos programas esportivos, o assunto virou debate. Everton Guimarães, lá no Donos da Bola, questionou se essa convocação faz sentido neste momento da temporada, principalmente com o Cruzeiro brigando na parte de cima da tabela e tendo jogos decisivos. Põe o Ancelotti na tela aí pra mim, falando sobre o Fabrício Bruno, que eu quero defender uma situação que agora o porradaria vai comer com o Elton Novaes aqui. Põe o homem aí. Bueno, Fabrício Bruno porque tivemos a lesão de Marquinhos, a lesão possivelmente de Bremer, que era uno de los otros jugadores que podía estar en esta convocatoria, a lesão de Alexandro, entonces precisábamos de um zagueiro. Eu gostei de seu jogo contra a Bolívia, também ser uma condição muito complicada. Ele terá oportunidade de ser disponível para o segundo jogo. Bom, então eu vou te falar uma coisa, o Ancelotti, que eu sou apaixonado por você, muito apaixonado mesmo, e acho que você vai nos trazer o Hexa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por que você convocou o Fabrício Bruno, que tem um clássico um dia depois de um jogo lá no continente asiático, e não convocou ninguém do Flamengo e do Palmeiras? E se o Cruzeiro chegar no momento do clássico, na briga, como está hoje, por exemplo, e aí? Aí ele perde o melhor zagueiro, o Flamengo não perde ninguém, o Palmeiras não perde ninguém, e aí? Então mas é teoria da conspiração. Não, estou fazendo um questionamento. Se eu estou lá na coletiva, eu perguntaria. Ô Carlinhos, todo respeito, mas não tem que meter todo respeito também, que você é um apagador universal também, né? Ô Carlinhos, você está chamando o Fabrício Bruno, melhor zagueiro do futebol brasileiro atualmente, ganhou, todo mundo votou nele aqui. E por que você não está levando? Por que você não está levando os zagueiros do Flamengo? Aliás, jogador do Flamengo, jogador do Palmeiras, por quê, Carlinhos? Já o jornalista Jaeci Carvalho, em seu canal no YouTube, foi além. Ele levantou o ponto de que há uma certa incoerência nas escolhas do treinador, já que outros zagueiros com mais visibilidade, como Léo Ortiz, por exemplo, também poderia ter sido lembrado. Jaeci também destacou que essa convocação pode gerar um desgaste com o Cruzeiro. Afinal, o clube perde um dos pilares da defesa justamente na semana de um clássico. E o torcedor ficou dividido. De um lado, o orgulho de ver um jogador do Cruzeiro novamente na seleção. De outro, a revolta pelo prejuízo esportivo. Olha, seleção brasileira convocada. Conforme eu antecipei ontem, o Ancelotti só convocaria jogadores que atuam na Europa pela distância, para Tóquio, para Seul, e também para não desfalcar os times brasileiros. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, né, o Ancelotti teve que convocar o Hugo Moura, goleiro do Corinthians, em função da contusão do Alisson braço curto, e teve que convocar o Fabrício Bruno, porque ele não pode contar, tá aí ó, os convocados, não pode contar nem com Marquinhos, nem com Bremer, né? Então, o Ancelotti teve que convocar 2 jogadores do Brasil e a torcida do Cruzeiro, com toda a razão, tá pé da vida. Por quê? Porque ele convoca o melhor zagueiro do Brasil, que é o Fabrício Bruno, não jogará o clássico, não tem como, nem se ele vier de cometa, não dá para ele jogar contra o Atlético Mineiro, porque o jogo lá no Japão é dia 14, né? Como é que ele vai chegar a tempo de jogar contra o Atlético Mineiro? Complicado. Então, o Cruzeiro foi o único prejudicado, mas tem o outro lado da moeda.
Quando você convoca um jogador, você valoriza o jogador e o clube. Eu quero saber o seguinte, Ancelotti, você vai levar o Fabrício Bruno para a Copa do Mundo? Vai trazê-lo aqui nos Estados Unidos, México e Canadá? Essa é a pergunta. Porque desfalcar o Cruzeiro num clássico contra o Atlético Mineiro, na casa do Atlético Mineiro, para levar para 2 amistosos, caça-níqueis que não valem nada, sendo que você não levou ninguém do Flamengo nem ninguém do Palmeiras, porque as 3 equipes que disputam a taça do Brasileirão são Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. O resto é tudo figurante. Alguns figurando para cair, outros figurando ali na zona morta e outros ainda figurando, tentando alguma vaga na Sul-Americana ou Libertadores, pré-Libertadores. Então, quer dizer, o prejudicado foi o Cruzeiro. Marcos Vinícius falou disso, porque ele não convocou o Léo Ortiz. Exatamente, exatamente. Outra coisa, o Flamengo vai ser prejudicado e o Palmeiras também vão. Por quê? Porque as seleções sul-americanas, elas vão convocar seus jogadores também para amistosos. E o Flamengo tem vários jogadores, tem jogador do Uruguai, tem jogador equatoriano, tem jogador chileno, que é o Pulgar, que está fora de jogo porque está se recuperando de uma contusão. Então vários, ó, Arrascaeta, De La Cruz, né, são convocáveis, o Plata, quem mais? Tem um montão aí, o Carrascal, tem vários jogadores do Flamengo que serão convocados. O Flamengo também vai sofrer. O Flamengo vai sofrer. Só que uma coisa é um jogo na América do Sul, de repente está em casa praticamente. Outra coisa é um jogo em Tóquio e outro em Seul. Galvão Bueno, no programa Galvão e Amigos, também questionou a questão de Ancelotti levar Fabrício Bruno para a seleção, o que pode e muito prejudicar o Cruzeiro. Data FIFA agora. Palmeiras perdeu vários jogadores. Vai jogar bastante desfalcado contra o Juventude. Flamengo. Flamengo, pela primeira vez, não perdeu um jogador. Ninguém foi cedido. Ninguém foi convocado? Ninguém. Não sei. Não teve? Ninguém. Não. Zero. Vai se preparar. É verdade, não vai, tem mesmo. Não sei porque isso deve ter sido um trabalho de bastidor. Louco, Biel, isso aqui. Ele teria 3 do alguma conversa. Teria 3. Houve uma conversa com a Federação do Uruguai. Houve uma conversa para liberar os jogadores. Mas é estranho. É estranho. Mas o do Palmeiras ele chamou. As eliminatórias acabaram. Mas então, o que eu acho é exatamente isso. Do mesmo jeito que eu falei, que o Ancelotti para mim não teve uma boa ideia na convocação. É claro que eles adoraram terem sido convocados, mas do zagueiro do Cruzeiro e do goleiro do Corinthians, o Corinthians estava, agora deu uma escapada, subiu, mas estava, quando ele convocou, estava lá brigando para não cair. E o Cruzeiro brigando pelo título. E o Cruzeiro, a Copa do Brasil vem depois, mas brigando pelo título, ele pega o principal zagueiro do Cruzeiro e leva para a seleção. Podia levar qualquer um, gente. Pois é, o que vale esse jogo lá? Vale o quê, Casa? Nada. Não, mas aí nenhum vale. O Uruguai vai jogar lá na Malásia, etc. Então, não vale. Mas ok. Por isso que ele achou aonde eu quero chegar. Só o Uruguai ia tirar 3 do Flamengo. Pois é, só o Uruguai, fora os outros. E se tem um nome que muita gente esperava ver nessa lista, é o de Matheus Pereira. Galvão Bueno foi direto. Ancelotti tem que convocar Matheus Pereira. O que esse cara tá jogando é absurdo. Galvão destacou a liderança e a qualidade técnica do camisa 10 do Cruzeiro e não foi o único. A imprensa nacional começa a enxergar que o meia vive um dos melhores momentos da carreira. Será que o próximo passo é ele na seleção? Lá atrás, quando tá perdendo ainda, a primeira foi do... Matheus Pereira? Joga a bola, cara. Joga a bola, Matheus. Ancelotti. Dá uma olhada nesse 10 do Cruzeiro, cara. Porque o cara não tem um 10 jogando que nem ele. Tem. Brasileiro, né? Tem. O Arrascaeta, por exemplo, não é brasileiro. Canhotinha, chuta, ataca, volta, faz a velocidade que ele estava no final do jogo, correndo com a bola, partindo com a bola. Não tem meio armador, ele arma e é agressivo. Né, você já falou. Eu acho ele ótimo jogador. Já merecia ter uma chance para jogar na seleção brasileira há muito tempo. Eu também acho. Ele está fazendo uma temporada incrível. Absolutamente incrível, absolutamente incrível. Agora quero saber de você, torcedor. O que achou da convocação de Fabrício Bruno? Foi merecida ou tem algo estranho nessa escolha? E mais, você acha que Matheus Pereira merece uma chance com Ancelotti na seleção brasileira? Comenta aqui embaixo, deixa o like e compartilha com aquele amigo que também ficou de queixo caído com essa lista. Tamo junto e até o próximo vídeo!